Boa noite a todos, né? Sem aqui quase intervalo, vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, não sei se todos acompanharam o primeiro e estão acompanhando esse segundo, mas fiz uma outra apresentação. E nesse segundo bloco, o tema que desenvolverei é justamente a questão da relevância da qualificação e capacitação para atendimento da legislação geral de proteção de dados. Por que temos que nos preocupar com as equipes, com as pessoas da minha empresa, da minha instituição, estarem capacitadas quanto à Lei Geral de Proteção de Dados? Por que o meu atendente, às vezes, a minha secretária ou o meu profissional médico, uma enfermeira, tem que estar também treinada, ciente da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, eu, Luciano Reis, vou comentar e conversar aqui com vocês um pouquinho sobre esse tema. Por que preparar e capacitar seus funcionários? Será que isto é um dinheiro jogado fora? Será que isto é um gasto ou é um investimento? Será que treinar é simplesmente um desperdício? E outro, será que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai valer? Porque existe aquela linguagem popular, muitas vezes, né? Isso fora do âmbito do jurídico, apesar que no âmbito jurídico alguns falam isso, essa lei vai pegar ou não vai pegar? Né? Muitos talvez estejam pensando nesse ideal, né? nessa linha. Será que essa é uma lei que vai pegar? Realmente alguém vai ser condenado? Veja, como dito no outro bloco, é uma lei de 2018, que, de um tempo para cá, nós tivemos a reestruturação da NPD, da Agência, né, de Proteção de Dados, da Agência Nacional, e começou a perceber já, inclusive, algumas possibilidades e condenações, e algumas condenações já ocorrendo por aí. Algumas empresas, algumas entidades já estão respondendo processos administrativos ou judiciais acerca do descumprimento da Lei de Proteção de Dados. Mas isso, para saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, basta eu qualificar o meu diretor jurídico. É isso? Não, não é isso. O diretor jurídico da sua clínica, o diretor jurídico do seu hospital, o diretor jurídico de uma entidade, claro, obviamente ele tem que conhecer a LGPD. Mas é só ele que trata com dados na sua entidade? A secretária, vamos imaginar, de um consultório, quando faz a ficha e tem acesso à ficha dos clientes, as pessoas que são atendidas, ela não está ali, inclusive, podendo desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também tem que ser capacitada. Ela tem que ser instruída. Ah, então tá, professor. Fazemos uma capacitação, um treinamento em 2021 e o próximo fazemos em 2031. Eu já adianto a vocês que isso não deve acontecer. Primeiro, de 2021 a 2031, nada mudou com relação à interpretação da legislação de proteção de dados. Assim como é um UPA, uma transmissão de dados, ou uma dilapidação, inclusive, ou um uso equivocado de dados. Veja, não tem empresas que trabalham diuturnamente
vai evitar que seus bancos de dados não sejam hackeados, não é proteção 24 horas. E nós não precisamos ir muito longe, por mais que a pessoa esteja tendo primeiro contato com a LGPD agora, para colocar talvez no Google ou colocar em outros meios, dizendo vazamento de dados. Talvez até alguém esteja aqui ouvindo, escutando, e já tenha sofrido com vazamento de dados. Então, nós temos que estar preparados para evitar essas situações que, infelizmente, podem ensejar o quê? Podem ensejar um prejuízo muito grande. Como dito no primeiro bloco, e peço desculpas se alguém assistiu o primeiro e está assistindo o segundo, vários dados são coletados pela administração pública, vários dados são coletados pelo setor privado. E esse tratamento de dados, ele tem que ser feito de maneira responsável. Não é possível que eu informe o meu tipo sanguíneo e receba, talvez daqui a uns 10 dias, por um banco de dados ter sido hackeado, comece a receber promoções, dizendo, olha, teu tipo sanguíneo parece que é o mais frágil para a dada doença. Mas nós temos uma cápsula aqui que você toma diariamente e você vai ficar melhor, mais forte. E você olha e fala, nossa, como será que eles sabem o meu tipo sanguíneo? Foi coincidência? Creio que coincidência. Vocês não acreditam em muitas coincidências. E não devemos acreditar nesse âmbito de dados, muitas coincidências. Vocês já pararam para pensar? Quando você coloca e está numa tela aberta, ou você fez um cadastro sobre um financiamento imobiliário, um financiamento para pagar uma cirurgia e daqui a pouco, nas próximas semanas, você é bombardeado de promoções, bombardeado de propostas. Será que é uma conspiração para lhe ajudar? Ou é um dado que houve uma obtenção, e aí tem que verificar se é lícita ou ilícita, porque a depender de como foi feita essa entrega desse dado, como é que se houve esse consentimento, se houve este propósito, se foi alertado. E aí vem a questão, posteriormente, dos consectários. Ser responsável, do ponto de vista jurídico, ou a responsabilidade é algo que é colocado a algum agente, o qual detém uma qualificação de ser o responsável por algo. E a partir disso ele tem a responsabilidade. Assim como desde pequenos, quando crianças, quando jovens, tínhamos as nossas responsabilidades e o não cumprimento da nossa responsabilidade ensejava consequências. Uma criança estudava, mas não o suficiente, não teve a sua responsabilidade adequada para estudar o suficiente para uma prova, acabou tendo uma nota ruim, teve uma bomba numa prova. E aí, o seu pai e sua mãe vão lhe cobrar. Mas também, se o pai e a mãe não estavam nem aí se ela estava estudando, não estava estudando, e aí a responsabilidade? E a corresponsabilidade? Peraí, calma. Fala de responsabilidade e corresponsabilidade. Dá calma. Tudo isso é para a gente introduzir o tema de responsabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados. Se a gente pensa em qualificar, em treinar, não é só por um aspecto social, moral ou ético por parte daquele que obteve aquele dado, mas também por um aspecto legal, jurídico, já que
a falta de cumprimento daquele dever poderá e deverá ensejar as consequências jurídicas cabíveis, que poderão ser restritivas e muito restritivas do ponto de vista patrimonial, no ponto de vista de subsistência e sobrevivência daquela própria instituição, daquele próprio agente que estava anteriormente responsável por aquele dado. E aqui que a gente vem destacar aqui alguns dispositivos. Artigo 42 da LGPD. Fala lá do controlador ou operador, e eu vou falar rapidamente só para a gente entender o porquê da qualificação do treinamento. Porque o controlador ou operador que, no exercício de sua atividade, gerar prejuízo patrimonial, moral, social, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a reparar o dano. E esse dano pode ser um dano a ser arbitrado ou um dano, inclusive, a ser arbitrado de maneira difusa, de maneira coletiva, um dano social. Para ter a respectiva indenização, não podemos esquecer que um operador de dados responde solidariamente pelos danos causados quando descumprir essas obrigações da Lei de Proteção de Dados, ou quando não tiver seguido fielmente as instruções lícitas do controlador. Espera aí, operador e controlador, depois vocês vão ver essas figuras, esses agentes, esses sujeitos da lei, a partir dos outros blocos, com outros professores, já que esse não é o meu temário para falar neste bloco. Outro ponto, quando os controladores estiverem envolvidos, eles também respondem solidariamente, salvo em alguns casos de exclusão. Numa esfera judicial, inclusive, com relação à legislação geral de proteção de dados, do ponto de vista processual, pode o juiz até inverter o ônus da prova. Inverter o ônus da prova por quê? Para facilitar a defesa daquele que sofreu um dano com relação à violação dos seus dados. Igualmente acontece no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, numa relação fornecedor com consumidor. Outro ponto é aquele que reparar o dano ao titular pode ter o direito de regresso contra os demais responsáveis. Só que, às vezes, um dono de uma empresa, ou os acionistas, ou podemos dizer, os donos daquela empresa, vão buscar um regresso a partir contra alguém que não tem patrimônio suficiente para devolver o valor que ele gastou na indenização. E aí é aquela questão. Nós vamos ficar pensando no sucesso do regresso ou vamos nos preocupar em antever e ser preventivos quanto à questão da Lei Geral de Proteção de Dados? A prevenção sempre é o melhor remédio. Estamos aqui com enfoque na área da saúde. Sabemos que é muito melhor você se prevenir, fazer exames anualmente para poder fazer um check-up, para poder fazer análise do seu perfil, do que descobrir, às vezes, um problema lá na frente com uma idade mais avançada ou com uma idade da doença mais avançada, um período mais avançado. Sabemos que prevenir é o melhor, né? Sabemos que as campanhas de prevenção, elas servem justamente para nós gastarmos menos antecipadamente do que gastar mais posteriormente. É o mesmo raciocínio aqui no âmbito da proteção. Por isso, o treinamento, a qualificação. É melhor nos acautelar e não ter um descumprimento, uma infringência LGPD, do que não ter nos acautelado, não ter gasto com treinamento, com qualificação e pagar o décuplo ou 100 vezes mais do que teria gasto num treinamento e teria qualificado. Isso sem falar num aspecto de consciência coletiva que o treinamento pode gerar.
Agora, tudo bem, mas eu quero saber por que qualificar do ponto de vista jurídico. Então, a gente vai lembrar aqui alguns dois aspectos. Um de afastamento de responsabilidade e outro de dosimetria de sanção. O afastamento de responsabilidade. Os agentes de tratamento só não são responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Quando, embora tenham realizado o tratamento de dados, não houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque também não é todo e qualquer dado que é albergado pela LGPD, né? A gente tem escutado muito, às vezes, não, isso aqui tem proteção pela LGPD. Não, isso não é um dado que é de proteção, né? Às vezes o cidadão fala, não, olha, não pode ter mais câmera para cuidar de segurança, porque isso viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Como? Como assim? Claro, você não está falando de uma câmera de segurança, de uma sala de cirurgia, onde vai mostrar a cirurgia, porque daí não tá, aquela câmera não é câmera de segurança. Quando o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular, mas vamos mais além. Vamos na parte de sanções e penalidades. Por que treinar? Por que se prevenir? Porque as penalidades vocês vão ver depois com o professor Rafael Lippmann, assim como a professora Cláudia também abordará, o professor Luiz Gustavo, ele não vai esquematizar, mostrar a implementação da LGPD em clínicas, em laboratórios. Tudo isso, muitas vezes, é feito para se prevenir de uma sanção. Sanção é penalidade. Sanção é uma penalidade, né? É mais comumente chamada de penalidade no âmbito leigo. A gente chama, do ponto de vista jurídico, uma sanção. E um agente de tratamento de dados, ele pode receber uma advertência, dizendo, olha, você está divertido, não faça mais isso, corrija, tome as seguintes cautelas, faça os seguintes procedimentos. Pode ter uma multa, e aí já começa a pegar no bolso, de até 2% do patrimônio, do faturamento da PJ, ou do grupo, do conglomerado, né? Excluídos os tributos, no total, 50 milhões de reais por infração, se forem 10 infrações, vai multiplicando. Multa diária, até o limite dos 50 milhões. Publicação da infração e confirmação dessa ocorrência, porque isso vai gerar, inclusive, uma preocupação dos demais concidadãos contra aquela pessoa, né, que violou dado, violou a proteção de dados. Bloqueio de dados pessoais, até a regularização. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão do funcionamento do banco de dados por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais por um período de 6, prorrogado por igual, mais 6. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. E vejam, por exemplo, na área médica, muitos simplesmente sempre estão trabalhando com dados, então pode significar o encerramento ou o congelamento de suas atividades. E mais, isso são as sanções. E na hora de aplicar a penalidade, é levado em consideração se aquela pessoa ela tomou e orientou os seus profissionais, seus agentes, para questão de respeito à legislação geral à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, dentre outros aspectos, para encontrar dosimetria seria o quê? Muitos ali com relação àquelas penalidades, eu tenho que saber quais delas utilizar e quanto utilizar de cada uma delas. Saber o quantum, para não pegar demasiado, para não ser excessivo, né? Para não agir com excesso, né? Além da conta, como muitas vezes se fala na linguagem do dia a dia. O que eu vou levar em consideração? Gravidade, natureza das infrações e as pessoas afetadas, a boa-fé do infrator, e na boa-fé me parece que aqui também pode se levar em consideração a resolução do problema,
a vantagem oferida. O cidadão fala, não, mas isso é levado em consideração na dosimetria. Ele não treinou o pessoal para que os seus agentes pudessem deturpar os dados, e ele pudesse deturpar os dados para oferir maior lucro. A reincidência, grau do dano, cooperação do infrator, mais uma vez, em negrito, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Tudo isso para tratar seguro e adequadamente os dados de acordo com a lei. Adoção de política de boas práticas e governança. Você tem uma política pública, uma política de boa prática, uma política de governança, envolve, obviamente, o repasse de informações, o repasse de ensinar, por exemplo, os seus agentes de como deve ser melhor executadas suas atividades. E pronta a adoção de medidas corretivas, além de falar em proporcionalidade em gravidade de falta e intensidade de sanção. Tudo isso temos que pensar na questão do que? Risco e violação à LGPD. Quando nós falamos em risco e violação à LGPD, o que é um risco? Risco, se nós observarmos, risco é qualquer evento futuro que pode gerar a frustração do objetivo. Então, existe um risco de acabar a minha apresentação, porque eu esqueci de colocar o meu notebook no carregador. Esse é um risco. Eu tenho que gerenciar esse risco, eu tenho que estar com o carregador aqui perto. Eu tenho que administrar, eu tenho que identificar, tenho que avaliar, administrar e controlar os potenciais eventos ou situações. Normalmente, o risco é medido em termos de impacto e probabilidade, mas não necessariamente tem que ser impacto e probabilidade. São os vetores mais comuns de serem utilizados para avaliar a questão do risco. Temos riscos inerentes à atividade. Uma organização pode ter um risco inerente à LGPD. Um consultório médico, um hospital, tem um risco inerente, que é um risco normal das suas atividades. Por quê? Porque ela trabalha com dados sanguíneos, com biometria, às vezes, com dados extremamente sensíveis com relação à saúde, né? A questão do aspecto sexual da pessoa. E tem riscos residuais, que às vezes são riscos que, mesmo tomando todas as cautelas, ainda existe uma implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco a qual está submetida aquela pessoa. Ora, a gente tem que tratar os riscos para não ter o desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí tem que avaliar o risco, por exemplo, com relação a cada entidade. Não dá para querer, por exemplo, nessa área da saúde, achar que o risco de uma clínica é o mesmo do risco no hospital, que são os mesmos riscos de um consultório pequeno. Não, nós temos que avaliar, fazer um diagnóstico caso a caso, de um laboratório versus uma clínica versus um hospital, porque não dá para fazer um copia e cola. Não dá para copiar e colar um de outro e com isso você teria um programa, imaginar, daqui a pouco, não tenha dúvida, vai ter, ou já tem software falando, olha, avalie o seu grau de risco, se preocupe para adequação e capacitação dos seus agentes com relação à LGPD, faça essa capacitação por meio de um questionário padrão de 10 perguntas que você pode fazer para qualquer tipo de empresa. Ora, isso não é considerado, me parece, do meu ponto de vista, adequado, inclusive, para gerar minoração numa dosimetria. Porque aí nós estamos falando de uma capacitação, uma qualificação formal que não é substancial e não atinge o propósito do que se espera na Lei Geral de Proteção de Dados e se espera por parte do agente que for aplicar uma penalidade que faça esse balanceamento. Até porque sempre lembramos o seguinte, quando se fala em qualificação, quando se fala em capacitação, temos que destacar que isso não é gasto, isso é investimento. Eu diria Derek Bock, ex-reitor de Harvard, se você acredita que o treinamento é caro, experimenta a ignorância. Muito obrigado, pessoal. Fico à disposição para perguntas, para que eu possa aqui apresentar respostas, caso vocês tenham alguma dúvida. E, mais uma vez,
Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Dúvidas? Não havendo dúvidas, agradeço mais uma vez a todos e convido vocês continuarem esse curso, o terceiro bloco com o professor Luiz Gustavo. Tchau. Tchau, tchau.